Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Hoje sou eu na quinta-feira. Eu e a Leda a gente fez uma troca, uma pequena troca. E aí agora vou conversar com o público da quinta-feira. E para quem está chegando agora, então esse é o 78i, é um programa de lives que o NAI está oferecendo, né? Já faz mais de um mês. E a ideia é a gente trazer conteúdo, pessoas, informação interessante para os profissionais da dança, para o nosso público, para os simpatizantes, para aquelas pessoas que gostam, né, de mexer o corpo. E a gente já falou sobre diversos temas, diversas áreas, e sempre trazendo um presente, deixando um presente para cada um de nós com pessoas que estão compartilhando a sua experiência, o modo de vida, como tem vencido desafios, como tem, enfim, como a gente está passando, né, por tudo isso e continuando forte, continuando otimista, acreditando nessa profissão tão linda que é a área da dança. Hoje eu tenho duas convidadas super mega especiais, elas já estão por aqui, eu vou convidá-las. É a Cris Busato e a Tati Matz. Vamos ver se eu consigo chamá-las aqui, vamos lá. A Cris já está aqui, vou enviar um convite. E aí, vamos ver se ela recebeu. Olá, Cris. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, estão ouvindo? Sim, sim. Deixa eu ver, acho que a Tati entrou aqui. Vamos A Tati está entrando aí também. enviar uma solicitação aqui para ela. Vai ser a primeira vez que eu faço assim de três, hein? Ah, vamos tentar. Oi, Vamos ver Tati, se dá certo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. obrigada. Obrigada. Prazer em conhecer. Eu sou a Fernanda, a gente está se conhecendo aqui também pessoalmente. Pessoalmente é engraçado, né? Tá, o online tá tão já na nossa vida que quando a gente se encontra online, a gente fala pessoalmente, né? É o que é, né, agora? É. É o que é, né? Esse é o jeito. Então, tá Verdade. bom. Então, gente, não sei se vocês têm acompanhado o 78i, mas é um programa de lives onde a gente sempre está trazendo informação interessante para o nosso público, o pessoal da dança, né? As pessoas que já são profissionais, aquelas que querem se tornar, ou quem gosta de dançar mesmo. E a gente já passou por diversos temas super interessantes, sempre trazendo pessoas que podem contribuir, compartilhar conosco, e vocês foram muito bem escolhidas pela Leda, minha sócia. E aí a gente está aqui para ouvir um pouquinho do trabalho de vocês, da experiência. É mais um bate-papo, tá bom? E aí, quem quiser começar se apresentando, falando um pouquinho, vou jogar a bola aí para vocês. Tá bom. Quer começar, Tati? Pode ser. Então vamos lá, né? Eu conheço a Leda por ser terapeuta holística e manual, então a gente, né, se conheceu em cursos e eu tenho esse trabalho paralelo com a dança, inicialmente mais como terapeuta mesmo. Então eu sou educadora física, gostava da dança já como hobby, como prazer, né? E gradualmente eu comecei a agregar esse trabalho que eu tenho, holístico, dentro da dança. Então foi um caminho que, né, eu fui abraçando e foi me envolvendo, meio um caminho sem volta, né? Com a questão do É, movimento. E essa paixão foi virando o lado mais profissional, né? E foi aí que o meu caminho cruzou com o da Cris. Então, toda essa parte que eu venho, né, trabalhando de entender o corpo. Então, eu fui estudando na linha das terapias manuais, na linha da osteopatia, então, de entender dor, coluna, pilates para coluna, reabilitação. Então, eu vim trabalhando e crescendo ali e comecei a agregar, né, esses conhecimentos para autocura, autoconhecimento através de movimento, né? Que é a dança. A gente, né, naturalmente nasce dançando, né?
Sim, sim. E aí, cada vez mais caminhando, né, na união de tudo isso, aí nasceu um trabalho aí com a sociedade, com a Cris, que é o Cura em Movimento. Já já a gente fala um pouquinho mais do Um projeto, pouquinho. mas deixa a Ótimo. Cris contar um pouco da... Então, eu sou professora de dança também, sou formada em moda, mas a dança me chamou assim desde que eu entrei nela. E estava com espaço logo antes da pandemia também, então estava 3 anos com espaço de dança. Eu fechei um mês antes da pandemia, então eu digo que Nossa, foi algo, né, divino, pelo caramba! menos isso, para não ter que manter um espaço físico, né? Aham. Porém, a gente continuou com os trabalhos, né? Gosto muito, estudo muito essa parte de desenvolvimento humano. Comecei a estudar terapia quântica por conta da dança, por sentir a energia dos alunos, sentir a minha energia. Então, eu comecei, às vezes, até a sentir um pouco da dor do aluno. Aí eu falava, peraí que eu preciso entender mais o que está acontecendo aqui. Então, fui estudar essa parte de quântica, estudei o Theta Healing. A Tati também tem essa parte do Theta Healing. E a gente entendeu, né? Eu entendi que a dança, ainda mais a dança A2, nos ensinava muito mais do que a gente podia perceber ali. E aí a gente cada vez mais se interessou por esse ser humano que está por trás dessa dança, né? Sim. Que são, cada um tem um universo e como que a gente consegue compartilhar ele, né, no mesmo momento? Como que a gente consegue fazer essa dança fluir? E cada vez mais esse interesse pelo ser humano, aí veio a psicanálise, aí veio o trabalho com a Tati, a gente falou, cara, não, pera, é muita, muita coisa, muito estudo, vamos colocar em prática. E aí surgiu o Cura em Movimento. O Hum. Cura em Movimento, ele é um projeto de desenvolvimento humano que ele já fala, né? Cura em movimento. Então, a gente acredita no poder do movimento como cura e a gente também acredita no poder da música, tudo isso, né, que a gente faz. E... Ai, desculpa que tá vindo um monte de coisa aqui. E me perdi agora. Acredita nesse poder do movimento e também a gente agrega essa parte um pouco mais também teórica e da prática do dia a dia. Então a gente não elimina, a gente não acha que a dança é uma coisa à parte da nossa vida, a gente inclui tudo. Então a gente trabalha tanto coisas do dia a dia que acontece, como o movimento para complementar o nosso bem-estar na vida. Então a gente faz assim, ó, uma mistureba trazendo tudo que é parte do ser humano mental, corporal, físico, energético, o emocional. Porque a gente sabe que tanto para quem quer desenvolver a dança, o quanto tudo isso é importante, e Sim. também para quem quer para o bem-estar, o quanto a gente precisa desenvolver as outras áreas. E aí surgiu o Cura em Movimento, né, nega? Sim. E Que até legal. Oi, Pode desculpa, falar. aqui, essa questão de que às vezes a pessoa vai para, né, para relaxar, vai na dança e às vezes chega Sim. piora, porque às vezes o corpo está É, trazendo tudo essa bagagem, né? E aí não é, flui, se frustra, quer dizer, acaba não sendo prazeroso, né? Que é o objetivo. Então, por Sente que que isso dor, né? acontece? Porque, então, é muito interessante, assim, porque é, eu aprendi também num desses cursos de marketing, né, que a gente faz, enquanto administrador, dono de escola, você faz de tudo, né? A gente sabe como é isso, faz curso de todas as áreas. E aí, e foi uma coisa muito, muito interessante que o facilitador falou assim: quando uma pessoa chega na sua escola e põe a mão em cima do balcão e fala assim, eu queria ver os horários e os preços, que a maioria das pessoas, né, fazem, Exato. o que de verdade ela está buscando? Ele fez essa pergunta para mim e eu achei tão interessante isso, né? Porque tem Uhum. tanta coisa por detrás disso que muitas vezes é consciente e algumas vezes não é. Eu acho que na maioria das vezes não é. Mas na verdade, ela não está buscando uma aula de dança para trabalhar o corpo. Ela tá buscando muito mais coisas por trás, né? Às vezes melhorar a autoestima, às vezes fazer amizades, conhecer pessoas, se sentir melhor. Uhum. Enfim, tem tantas outras coisas que não são verbalizadas, mas que é uma necessidade real, né? É Então, muito profundo. Uhum. então, assim, eu acho que o trabalho que vocês fazem é justamente mostrar essa realidade que está oculta, muitas vezes, Uhum. né? Porque a pessoa chega e fala assim, ah, eu queria aprender, sei lá, salsa.
Tem tantas outras Sim, coisas por trás disso, né? E é muito sim. interessante a gente declarar isso, né? De alguma forma, né? Eu acho que Eu acho que esse ponto que a gente pega muito, né, de quanto, e a Tati até fala bem sobre isso, sobre a gente fala das inteligências, o quanto a dança é importante, né? A gente, nesse projeto, a gente trabalha essa parte mental de entendimento, mas não necessariamente a gente vai poder, né? A gente não está fazendo ali uma consulta individual para encontrar a necessidade profunda, se veio da criança, se veio da infância. Porém, a gente sabe que tem muitas. E a uhum, gente que já tem um pouco esse olhar treinado, a gente começa a identificar um pouco mais rápido. Às vezes a pessoa não está nem preparada ainda, né, para aquilo. Então a gente, através do movimento, você quebra muitos paradigmas, né? Você trabalha muito o seu campo emocional e que nem você falou, autoestima, um monte de coisas que as pessoas às vezes nem sabem que é isso que elas estavam precisando, né? E isso, aí a Tati fala até muito bem sobre as múltiplas inteligências, do que é supervalorizado e o quanto deixam de lado o poder da dança, sim, né? sim. Aí se a Tati. É que normalmente a gente cresce valorizando o racional, né? Nossa Sim, inteligência de comunicação, se a pessoa entende, é intelectualizada, estuda, todo esse raciocínio é o que é valorizado na escola, né? Você ganha nota para isso. E o corpo, tadinho do corpo, né? Educação física é lazer, é brincadeira, não é importante, né? E sim. até e a gente cresce nisso, só que cada um tem, né, um lado que é mais sensível. Então, tem Uhum. pessoas que vão desenvolver muito melhor, né? O movimento, a dança, a coordenação, o esporte. Tem pessoas que têm a musicalidade, né? Então, um artista vai cantar, vai tocar um instrumento. E isso às vezes se perde, porque é importante, né? Desde criança ser valorizado. E como a Sim, pessoa vai mal na escola, o sim. castigo é não fazer aquilo que ela gosta e tem dom, né? Então, Eu sei que eu já fui professora de dança na escola e é isso. e aí Castigo era um tirar eles da gente, né? E aí essa é um grande erro, né? Porque se a gente cresce sendo bom naquilo que a gente já tem desenvolvido, o nosso É, dom, o resto, por a gente se sentir autoconfiante, tá bem, autoestima lá em cima, porque a gente brilha no que a gente, né, tem o talento, uhum, a gente uhum. acompanha e depois desenvolve as outras. Ao contrário, quem não, né, desprivilegiado, não tá bem na escola e não faz o que faz bem, né? Ela só vai mal, vai mal, tira notas Sim, ruins, quer dizer, ela vai ser estigmatizada como, sei lá, burra, né? Você não entende, você é lerda, você, né, precisa se esforçar, você tem dificuldade. Então cresce nesse lugar de não se sentir capaz. E aí sim, isso interfere no dom, porque aí ela claro, começa a ficar insegura também naquilo que ela teria um potencial enorme. sim. E é bem esse lugar, né, de às vezes se identificar, né, com a dança. E às vezes, acho que entra também outra coisa legal, que às vezes a pessoa não sabe, né? Como a gente diz, vai lá dançar, ama a dança, mas não é, porque às vezes ela ali se sente brilhando, ela domina, ela, né? As pessoas veem, elas conseguem se comunicar bem na dança, então isso traz autoestima sem ela saber que era aquilo que ela mais ama, é sentir bem, se sentir, né? É. Uma pessoa que, enfim, Se que sentir brilha. livre, né? Se sentir inteiro, né? Que Hum, é muito difícil. E eu acho bem interessante porque assim é a parte de um resgate do ser humano ser um ser inteiro, né? Ele não é, Exato. ele é uma pessoa que pensa, que sente, que se movimenta, né? Então assim, a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, ela tá fragmentada, né? Ela fragmentou e Uhum. agora eu acho que está fazendo um processo de integração. Então, esse Sim, movimento que vocês estão fazendo, a gente consegue ver em várias áreas, né? sim. Essa, essa visão assim do todo, porque Uhum. nós somos parte de um todo. Não tem como a gente trabalhar só a dança sem trabalhar a parte emocional, sem trabalhar. Eu faço aula de mantras, né? Nossa, isso é melhor do que muitas terapias, assim, várias coisas que eu já fiz, porque tantas fichas caem, tantas dificuldades que a gente descobre só de impostar a sua voz, imagina no Sim, corpo, né? Assim, sim. é muito grande o crescimento que a gente consegue, assim, né? E acreditar nessa sabedoria que vai além do nosso entendimento também, né? Sim, Na sabedoria do corpo. O mantra fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente não precisa nem saber o que ele significa, é você vibrar e permitir teu corpo fazer aquela vibração, né? e, exatamente, e a né? questão. E,
Pode Vou falar falar. do mantra só para não mudar o assunto, que é muito poderoso, né? É que a gente está falando do chakra da garganta, falando muito, né? Falando só Sim, entrar muito no chakra, mas a nossa identidade, né? Quem a gente é, a nossa essência, vem para o mundo pela nossa voz. Então, se a gente não sim. fica, não comunica, a gente acaba perdendo esse contato, né, com a gente mesmo. Então, mantrar Reprimindo, né? começa a Sim. trazer tudo isso, de você poder brilhar o que está aí dentro, né? É bom demais. É, é muito bom. E o É. trabalho de vocês, vocês estão há quanto tempo com esse trabalho? E como que ele acontece na prática? As pessoas que tiverem interesse, procurar, fala um pouquinho mais sobre a operação. Então, a gente começou no presencial antes da quarentena, só que eles eram apenas poucas vivências. A gente fez algumas vivências para dar começo a esse projeto. Aí começou a pandemia, a gente surtou, né, do começo, falou: Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Parou tudo, parou as aulas. E aí teve uma vez que a gente falou: Mas por que a gente não faz online o que a gente faz? A gente só precisa transformar algumas técnicas, né? Porque a gente tinha a técnica de toque, mas a gente tem técnica muito poderosa que é energética, e a energia, ela é tipo, a gente é energia, o computador é energia, então em algum momento a gente se conecta, independente da distância. Então a Uhum. gente tinha essa ferramenta a mais, que a gente conseguiu elaborar as vivências também, sem perder muito essa questão, né, do contato energético, do contato pelo olhar, do emocional, tudo isso é possível à distância, né? Uhum. Então a gente continuou trabalhando isso em vivências online. A gente começou fazendo, a gente estava crescendo bastante, aí eu tive que parar por conta de umas questões pessoais, que eu tenho um pai que está com Alzheimer, Alzheimer precoce, super novo. Então a gente deu uma estacionada, uma parada, uma pena, né? Porque a gente estava super bem, assim, e aí agora a gente está retomando. Tipo, o Alzheimer tem algumas fases, e aí quando eu vejo que dá alguma fase, eu falo: Não, Tati, vamos recomeçar aí, vamos tentar, né? Mesmo que aqui na Equilibrando Bandejas a gente continua, porque realmente é um projeto bem interessante, assim, até para se manter bem. Até a gente sentiu falta, sabe? Quando a gente parou de fazer, a gente, meu Deus, a gente precisa disso para se equilibrar também, né? Então ele continua com vivências. Agora a gente está fazendo um pouco menos, então tá mais ou menos uma vez por mês. A Tati me corrige aí se eu falar alguma coisa errada. E agora a gente está com os projetinhos novos, pensando nessas outras técnicas e algumas também individuais. Então a gente está com essas levando bastante para essa área de desenvolvimento humano e terapias mesmo, que é a área onde a gente atua. Essa parte da psique também, que a gente gosta muito, da psicanálise, eu amo, que é trazer para o consciente tudo isso que a gente não vê, né? Uhum. E que comanda a nossa vida. E trazer o movimento, porque não existe fazer, assim, pra gente que já entende como um todo, não existe a gente querer trabalhar ali, né, sem ter a liberação, o movimento como parte fundamental também. Então Sim. a gente trabalha essa mistureba aí nas vivências e agora estamos com alguns projetos novos que ainda estão por lançar, né? E essa Mas questão. é um projeto assim que tem começo, meio e fim, ou ele é contínuo e assim é em grupo, é individual? Como que vocês estão fazendo? Quer falar um pouquinho, Tati? Eu ia falar do projeto até antes da gente entrar nessa questão, né? A questão, Uhum. como a Cris falou do movimento, né? A gente não desconecta, né? O corpo e o movimento. Acho que o mais interessante estar falando é a questão da somatização. Então, assim, a gente vive o estresse, a gente, né, vai enrijecendo o corpo, a questão da pandemia, o corpo, né, o medo de não sair, de não ver os amigos, às vezes, né, dependendo onde mora, você tá mais isolado ainda, num lugar pequeno, às vezes o atrito com a família de estar o dia inteiro lá, convivendo num espaço pequeno, e tudo isso traz couraças, né, essas pontos de rigidez no corpo que a gente vai somatizando. Então a gente trabalha muito esse lado de se desbloquear mesmo, de liberar esses pontos, de se perceber, de entender como você pode trabalhar isso, né, para interferir para o seu emocional melhorar, para sua vida melhorar, né? Uhum. Então, essas atividades, elas normalmente são em grupos, essas vivências todas são em grupos pelo Zoom que a gente faz. Uhum. E até o projeto novo que a gente vai lançar é a possibilidade de ter uma complementação e um trabalho individualizado comigo, com a Cris. Quer dizer, um programa onde a gente vai ter um caminho fechadinho
né? Que a gente ainda nem lançou. A gente tá dando spoiler aqui, né? Que vai lançar É o hoje. spoiler do E lançamento. eu tô vendo o Mats aí dando um beijo pra gente e pra você, que é a prima dele. Primo! Muito bom. Então, e a gente tá nesse caminho, né? E até falando como o emocional interfere, porque se a gente tá no estresse, tá vivendo essa situação, a gente começa a liberar mais hormônios negativos, assim, hormônios que aumenta, né, o cortisol, que faz mal realmente para a saúde, para os órgãos. Isso interfere na postura, o corpo vai se fechando, vai retraindo, ele traz uma retração muscular. Então, o que a gente faz é um trabalho de inversão, porque quando a gente expande, né, e a dança tem esse poder, né, o poder que a gente tem nas mãos de trabalhar com música, com movimento para expandir, o nosso emocional instantaneamente ele muda. Se Só transforma. no fato, né, de respirar, de mudar essa postura. Então, essa é a ideia toda do projeto, né, de trabalhar, né, de dentro para fora, digamos assim. E aí ele acontecia, antes a gente fazia vivências específicas para cada assunto, né? Então a gente trabalhava, vamos trabalhar hoje mais o movimento e a parte quântica, para a gente poder focar bem na teoria e na prática, que a gente gosta de trazer as duas coisas. Tem uma só que a gente trabalha o equilíbrio dos chakras, que a gente não entra muito na mente. A gente fala, gente, hoje não é dia de convencer ninguém, o dia de convencer é outro dia, aqui é confiar na sabedoria, né, na energia e fazer. Então a gente trabalha um pouco mais essa parte energética, equilibrando todos os chakras. E a gente tinha várias específicas. Agora a gente está tendo uma leve transformação, onde a gente está fazendo uma vez por mês, a gente está fazendo bastante esse dos chakras, e a cada mês a gente vai transformando ela. Então não precisa ser sequencial. A gente já dá uma ideia, sempre tem a mesma introdução, a mesma base, que pra gente é essa energia vital que a gente precisa ativar, esse estado de presença que a gente precisa estar ali 100%, né, para estar tranquila, senão a nossa mente faz a gente ficar viajando, enquanto a gente tem que estar ali. E então a gente tem algumas bases que a gente sempre vai falar antes de uma vivência, e aí a gente vai aplicar no foco que a gente quer. E agora o projeto que a gente está para lançar são os dois projetos, né? E um, como é mais individual, também não precisa de base nenhuma. A gente faz um encontro com a pessoa, a gente escolhe as melhores técnicas e aí a gente aplica. E a outra ainda tá bem assim, então ainda não tem muito... Mas por enquanto não é sequencial. A gente está para lançar o introdutório que a gente fazia, que é bem teórico, para a pessoa ter uma ideia do que é o Cura em Movimento. Então a gente vai ter lá o introdutório do Cura em Movimento para explicar, para quem se sentiu um pouco perdido, né? Mas eu acho legal, Fernanda, até a gente falando assim, para a questão dos profissionais, né? Um caminho que a gente encontrou, assim, foi esse realmente de humanizar, né? A gente já é apaixonada por essa parte de desenvolvimento humano, mas não necessariamente a gente precisa ir tão fundo para quem não é. Eu acho que entendendo o poder que o movimento tem, entendendo o quanto ele transforma, a gente consegue reforçar isso e saber o valor do nosso trabalho ali. Às vezes com coisas simples, né? Que nem a gente traz muitas vezes os elementos da natureza. Né? Daí você fala, mas para que é isso? Porque a gente vai sensibilizando, isso é só uma ferramenta, né? Mas a nossa ideia é abrir a cabeça para qual ferramenta a gente pode levar para a aula, seja online ou presencial, que faça o aluno entrar mais em contato com ele mesmo hoje. Sim. Porque a aula de dança, às vezes, é mais fora. A gente tá vendo e tá querendo copiar, tá vendo e tá querendo dançar junto, tá vendo e não sei o quê. Então, fazer um trabalho de permitir que cada um tenha a sua própria experiência, eu acho que a gente começa a humanizar a dança. E eu acredito que no momento que a gente tá vivendo, a gente tá buscando muito por bem-estar. Sim. Né? A gente fala muito assim que é importante a gente olhar para o contexto que está acontecendo e não só ignorar ele. A gente não pode achar que as vontades e as necessidades vão ser as mesmas de antes da pandemia. Né? Então a gente entender que hoje, de repente, antes uma dança tinha que ser sensual, sexy, sei lá qual era a busca, mas de repente hoje uma das prioridades está sendo a saúde, né? Ainda mais com a questão do Covid na própria saúde, isolamento, tanto físico quanto mental. Então a gente acha de grande importância isso, sabe? Entender um todo, o que está acontecendo, qual essa necessidade geral que está acontecendo,
entender que cada um também tem uma necessidade, que a gente falou ali, né? Põe a mão na mesa e fala, eu quero valor, mas na verdade ela quer saciar aquela necessidade que ela não sabe nem qual é. E aí É o eu acho que DNA, a traz. gente chamava de DNA, desejo não aparente. Exato, perfeito. E aí acho que trazendo. E aí, por que que a gente falou dos elementos da natureza, né? É uma das ferramentas que a gente propõe, que a gente fez, mas que pode existir várias, para começar a sensibilizar. Porque sensibilizando, a gente humaniza. Uhum, E aí a gente começa a tocar mais internamente de forma mais profunda e poderosa. Então a uhum, gente consegue ter aulas que os alunos falam, nossa, tipo do mantra, né? Tipo, caraca, tipo, eu venho aqui vibrar e eu, tipo, cara, é surreal. E realmente é inexplicável. Então, uhum, não é pra gente conseguir explicar tudo, porque realmente a dança já por si é inexplicável, né? uhum. Então, a gente fazer com que eles se acessem através da dança, eu acho que é uma das formas poderosas. E aí, falando ali dos elementos, né? Quando a gente traz os elementos, a gente é os elementos. Então, a gente tem a parte da terra no nosso corpo, a gente tem líquidos no nosso corpo, a gente tem ar, a gente tem fogo, a ação, a dança mais ainda, ela é completa em tudo isso. A Uhum, gente tem esse lugar do éter, que é essa parte, né, que a gente não vê. Então, as uhum, emoções, cadê elas? sim. Cara, a gente não vê, sabe? A gente tem tudo isso e elas vibram no corpo e elas, né, somatizam ou não, ou libera. Então, eu acho que trazendo a natureza e a gente se reconhecendo como natureza, eu acho que é muito poderoso, assim. E eu acho que a dança permite muito acesso para isso. Sim, eu acho que a gente está no momento propício para essa consciência, né? Uhum. É, eu sinto assim que é um movimento de interiorização, né? Que a gente foi Sim. compulsoriamente obrigado a fazer. Estávamos todos Uhum. esparramados pelo mundo, e aí, de repente, a gente teve que se juntar em você mesmo, né? E isso pode ser algo bem difícil quando as coisas não estão resolvidas aqui, né? Ficar preso aqui sem muitas distrações é algo bem difícil. Então, eu acho que para a nossa área, apesar de toda a dificuldade assim, dos encontros presenciais, a gente teve que se reinventar e quebrar tabus, porque até então muitas pessoas acreditavam que trabalhos corporais online não funcionavam, né? E na verdade Uhum. funcionam, né? Então a gente teve que quebrar esses tabus. Eu acho que é algo que vai ser assim um salvador da pátria, assim que as coisas começarem a se estabilizar, né? As pessoas vão continuar o trabalho que elas começaram, né? Muito se começou. Eu fiz vários cursos que eu nunca fui fazer presencialmente e eu fiz online, achei o máximo, Eu né? também. Aham. Super, super Sim. legal, assim. Mas o que eu penso, assim, nós, né, que somos apaixonadas por dança, eu tenho certeza, assim, que a gente vai ter, assim, uma lista gigante de razões para por que se movimentar e por que dançar, porque a gente já passou por essa experiência e tem essa vivência. E a gente sabe Mais como é ainda. bom e como a gente cresce, e todos os benefícios e tudo mais, né? Eu acho que o grande desafio para a gente é comunicar isso para aquela pessoa que ainda não passou por esse É, processo. eu acho, é realmente isso. Eu fiquei um tempo sem dançar e eu olhava a dança bem no começo da pandemia, né? E aí, que foi esse que a gente falou, cara, parou tudo, né? E eu olhava e às vezes eu falava, por que a gente dança? E eu pensei, nossa, realmente a dança, ela faz sentido quando a gente sente. Não, Exatamente. não tem explicação para dança. Então, um pouco do trabalho eu acho que é esse, né? É a gente ir por um caminho de sensibilizar para poder sentir, Sim, exatamente. né? Em vez da gente ficar tipo, não, olha que legal, e a pessoa tipo assim, né? Cara, se ela sentir, deu, eu não preciso explicar mais nada, né? É uma coisa assim, não é? Exatamente. Assim, e como a Tati falou, tem muito. Não é preconceito, eu não diria preconceito, mas são tabus mesmo, né? Porque a gente foi criado numa sociedade, você tem que fazer aulas de dança. Tipo assim, Uhum. dançar é algo que você não precisa aprender, né? Algo, você já nasce com isso, assim, né? Então, enfim.
E eu lembro, assim, que várias vivências que eu já fiz com grupos, eu aprendi uma coisa. Eu nunca falava que eu ia dar uma aula de dança. Eu falava que a gente ia fazer uma dinâmica. Ou que a gente... A gente já passou por isso também, viu, Fê? A gente fala, o movimento já tá aí por isso também, né? Exatamente, é. Então, porque se Movimento. você fala aula de dança, nossa, meia dúzia já sai, assim, ó. Dá A uma... galera fica assim, não, mas eu não sei dançar, sou muito duro. Eu falo, gente, se você fala que você é duro, é pra você a dança, então, porque é maravilhoso. Exatamente, né? Então, assim, eu agora indo para uma parte mais prática da coisa, né? Como que vocês conseguem sensibilizar as pessoas, né? E para que elas tenham essa primeira vivência, esse contato, para que o projeto realmente ganhe força e seja duradouro e tudo mais, né? Como que vocês fazem esse processo? Cara, a gente tem umas. Você fala da parte de conteúdo, né? Como que você, o seu De público, como que captação, você né? vende esse produto para o público, né? Como que você comunica esse conteúdo? Eu acho que é Quer, o quer... convite, né? De como as pessoas vão chegar, né, até nós. Eu acho que Isso, é. ele é um trabalho. A gente tem uma certa, acho que, dificuldade nessa questão, né? Às vezes da pessoa falar, dela entender que é para ela, né? A gente tem que Uhum. trabalhar um pouquinho também no marketing, de estar estudando até de como É, acessar da melhor maneira, né? e a gente começou muito assim também com. A gente tinha equipes, né? Sabe quando você faz uma equipe de bolsista? A Sei. gente tinha equipe também que já se interessavam, já buscavam a gente por conhecer os assuntos que a gente tratava. Então, às Uhum. vezes, a gente ainda nem vendia nada, mas só por você ter a coragem de se expor, né? Uhum. Tipo, a Tati é alguém que sempre se expõe. Eu tive sempre que me expor no DA2, que era a empresa que eu tinha. Então, a gente já vinha com uma linguagem que algumas pessoas estavam conectadas, certo? Com isso, a gente foi fazendo alguns convites também para fazer parte dessa equipe para nos ajudar na divulgação. Ótimo. Então, eles conhecendo o produto, divulgavam para mais gente, a gente também conseguia divulgar mais, ver que, nossa, a galera tá curtindo, a galera continua indo, né? Mesmo sendo equipe, se a galera, né, não quer nem saber, ela vai uma, duas vezes e tchau. E não, a gente tá aí, tipo, quase um ano, né, com o projeto. Claro, assim, mais intenso na pandemia, a gente ficou, acho que o quê? Uns 5 meses, Tati? Agora que a gente tá retomando, né? Foi, uns 4 meses, eu acho. Mas acho que esse lugar, às vezes, de colocar depoimentos, então a gente, né, tem que estar divulgando mesmo como as pessoas se sentem, de mostrar o que está acontecendo, trazer a curiosidade, né? O que é isso? Então, jogar, às vezes, né, a gente traz um pouco do conteúdo que vai ser trabalhado, no que ela vai Uhum. desenvolver. A gente fez Uhum. também as aulas gratuitas, a gente fez aquele Uhum, introdutório, onde a pessoa ia entender o que a gente vai trabalhar na prática. Então, a gente fez um Sim, trabalho de divulgação do que é que está sendo para entender também, né? sim, Conhecer. sim. Porque quando a gente propõe algo assim tão inovador, o desafio uhum. é esse, da gente comunicar, né? Sim, a gente ainda tem dificuldade, assim, porque a gente fica sempre nessa linha, né? Ainda mais quando entra espiritualidade, chakras, energia. A gente fala, nossa, a gente fala disso ou não fala disso, porque a gente vê as pessoas vivendo isso, mas às vezes elas só não nomeiam, né? É, Mas algumas se assustam com isso, algumas não, e a gente fala, gente, mas não é religião, não é nada disso, né? Mas como que a gente vai explicar tudo isso? isso. Né? Que o humor dela é isso que a gente está falando. Está mais baixo, está mais alto, só que a gente tem a teoria ali, né? É, Então, realmente é uma dificuldade, só que eu acho que a gente está sempre conversando, eu e a Tati, para falar, cara, vamos realmente, tipo, colocar o que a gente acredita? Quem acredita vai vir, quem não acredita não vai vir, porque é bom que daí você nicha, você fica sem medo de falar no curso as palavras-chave. sim. Então, assim, tem que falar chakra? Vamos falar chakra, né? Vai que depois alguém bomba aí falando chakra, a gente vai falar, por que eu não falei? Então, vamos falar, então. Então, vamos falar chakra, vamos deixar bem claro, né, a questão da espiritualidade não ser religião. Então, né, a gente acredita em tudo também. Eu acho que a gente tem essas questões, só que eu acho que a gente tem essa vantagem no sentido de as pessoas estarem com uma consciência um pouco mais, buscando um pouco mais de consciência. Uhum. E como ele trabalha muito a questão da saúde, a gente entrou também nesse lugar da saúde. Uhum. Então, elas estavam bem vulneráveis, precisando, até esse acolhimento emocional. Então, Sim. falar ali sobre ser uma rede, um grupo de apoio,
O grupo foi muito importante. Então, às vezes, eu e a Tati nem tava e eles ficavam lá na sala, sabe? Falando, tocando violão. Então, eu acho que num momento que a gente tá precisando, né? Tipo, nossa, eu amo um grupo, amo estar aqui. Tudo que a gente não queria antes, né? Quero sair do WhatsApp. Agora não, pode me colocar. Então, eu acho que a gente ser bem claro, assim, realmente nessas necessidades, sabe? Cara, vamos dar um espaço para vocês baterem um papo depois. Isso foi algo que a gente sempre fez. Criar esse grupo. Sempre tem alguém ali predominante no grupo, que faz mais brincadeira, que não faz. Permitir essa interação, sabe? Eu acho que isso foi o mais importante, assim. Com Sim. certeza. Certo? E eu acho que uma coisa interessante na internet, né, que a gente estava falando do que acontece, além da gente poder se comunicar, né, pela internet, se conectar na distância, ele abriu fronteiras, barreiras, que imagina, a gente tinha gente na França participando da aula, gente nos Estados Unidos, na Argentina. Então criou assim, uma possibilidade de abertura que a pessoa está sozinha do outro lado do mundo e está se sentindo acompanhada, né? Isso é muito legal, né? É muito bom, assim. Porque se de um lado a gente perdeu, do outro a gente ganhou muito. Sim, sempre tem, sempre tem. E é engraçado, e assim, a gente toca em lugares, quando a gente fala de outras culturas, que às vezes é uma necessidade lá, né? Que eles falavam muito, cara, que a gente não tem espaço para falar sobre isso. Sim. E aí a gente que fala muito do emocional, a gente dá lugar para isso, eles, tipo, ficavam lá, né? Quando vai ser o próximo? Então a gente tem o lado bom também, né? Sim. E eu acho assim que também faz muita diferença essa atitude diante da diversidade, né? Porque a gente tem de tudo, né? Então, assim que começou a pandemia, os profissionais da dança se viram, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, já tinha aquele primeiro tabu, aula online de dança não funciona, né? Que teve que ser vencido. Mesmo vencendo esse tabu, tem um segundo, que é essa intimidade com tecnologia, né? Como que vai ser isso e tal, eu não me dou bem e tal. E aí teve um terceiro tabu. Eu acho que são 3 fases. A primeira fase, assim, tá bom, vamos tentar dar aula. A segunda, ai meu Deus, como eu dou aula, né? Pela internet. E a terceira, como eu faço a minha aula ficar boa. Porque pode ficar muito ruim, né? Mesmo pela internet, se a gente... Quando não é internet, é a gente, é coisa assim, né? E se eu transpor exatamente o modelo presencial para o online, não vai dar certo, porque é outra pegada, é outra forma de comunicar, enfim. Então, assim, eu acho que a gente teve que vencer essas 3 fases. As pessoas que conseguiram passar por essas 3 fases se deram bem, né? Agora, tem muita gente que acabou ficando, vamos ver, porque a gente tinha essa impressão mesmo, vai ser só um mês, né? Vão ser 2 meses, né? E aí foi ficando e acaba, mas claro, que sempre há tempo de retomar e tudo mais, né? Mas aquelas pessoas que tiveram essa iniciativa, vocês praticamente montaram um negócio, né? Sim, a gente continuou, eu continuei também com algumas aulas de dança e realmente no começo, ainda bem que teve alunas que falou, e aí, vamos fazer? Eu falei, bom, vamos então, né? Levantei da cama, assim, eu falei, se estão pedindo, vamos. Só que as primeiras aulas realmente, eu falei assim, meu, o que eu vou fazer? E como eu gosto muito de entrar nessa parte do desenvolvimento, eu falei, cara, eu vou aproveitar para falar só sobre isso, sobre música, meditar na música, trazer tudo que eu queria na aula que eles não queriam, porque eles já queriam dançar, né? E aí as primeiras aulas foi muito boa, porque elas falavam, caraca, eu nunca pensei. Ficou muitas meninas, então as meninas tiveram que começar a dançar sozinha. Por mais que eu falasse disso na aula presencial, sempre tinha a ansiedade de já dançar e sentir a sensação do A2 e tal. E elas, caraca, eu não consigo fazer. Tá vendo, meninas? Então a gente trabalhava bastante. Eu falei, meu, nossa, então dá pra fazer muita coisa. Sim, então a gente trabalhou muito esse lado. Depois ficou trabalhando partes mais de movimentos também, para não cansar só uma área, né, da presença e tal. Não vamos trabalhar o corpo, a parte externa também. E aí depois acabou dando uma desmotivação, depois de um ano, assim, eu vi que a galera começou a sair. Aí eu falei, não, galera, eu acho que a gente já, tipo, só da gente estar aqui movimentando já foi bom e tal. Aí eu até parei com alguma das aulas e a gente focou bem nessa do Cura em Movimento. Que daí é o pessoal que já entendia também o quanto o movimento estava fazendo falta, na saúde mesmo, né? Acho que as pessoas perceberam, assim.
sim. Então, eu acho que esse lado ajuda bastante, sabe, da saúde. Uhum. E eu acho que essa atitude mental, né? Eu acho que fez muita diferença. Eu vi vários relatos assim de pessoas que escreveram um livro na pandemia, pessoas que fizeram uma coisa que há muito queriam fazer e não conseguiam, né? E então, assim, essa forma essa maneira, claro que a gente não vai ficar bem o tempo todo, impossível isso. Uhum, Mas eu acho que esse trabalho interno ajuda a gente a passar com mais tranquilidade pelas baixas que a gente tem, né? sim. Vou acordar um dia mal, tal, dali um dia, 2 dias já tô bem de novo, tal, né? Então, eu acho que isso que dá uma equalizada, assim, né? E é legal da gente transmitir tanto para eu conseguir ter uma sanidade mental para trabalhar, né? Então, eu acho que o projeto de vocês é o que manteve vocês também ativas e Com confiantes, certeza. Aham. não é? É, faz toda a diferença. Exatamente. Quando Como tem as o pessoas se porquê, o que conectaram. fazer, né? Você se move porque você tem um objetivo. É. E, né, tem que Não adianta, ser montá-lo. humano é assim, né, gente? Ser humano só se mexe quando a água bate. Funciona assim, desse jeito. É, bem assim. E eu É, acho que é legal, assim, que mesmo, assim, quando estava no pico do começo, assim, eu pensava no nosso trabalho, eu falava, cara, o que eu acho mais incrível é que mesmo no meio de uma pandemia, que a gente está falando de necessidade básica, assim, o sim, nosso trabalho ainda faz sentido. sim, E eu acho que a arte também encontrou isso, sim, né? Tipo, porque. E aí eu falei, cara, olha que poderoso isso, né? Porque é tipo isso, né? É que nem quando a gente faz muita terapia, muita terapia, muita terapia, trabalha e terapia. Mas daí quando é que eu vivo de verdade? né? Não que eu não vive, né? Que eu tô falando nesse sistema que o trabalho é estressante, aí terapia para curar o trabalho. Hum, E aí a gente fala, tá, mas quando que eu vivo? E eu acho que aí a arte entra nesse lugar, sabe? É como se fosse a Disneylandia, assim, da saúde. Então, ao mesmo tempo que você vive, você se diverte, você se cura. exatamente, exatamente. E não é uma opção, né? Isso que é Não, maravilhoso, né? Não é uma opção, é uma necessidade uma fisiológica necessidade. quase, né? Porque assim como você tem necessidade de comer, você tem necessidade de dormir, você tem necessidade de ter contato com a arte para você poder ter vamos dizer assim, um estado emocional razoável, né? Uhum. Eu tenho um professor que fala assim: a nossa mente é igual uma cozinha, ela tem que estar razoavelmente limpa para você trabalhar com ela. Aham. Então, Não, funciona. e eu vou falar mais, né? Eu tava com um amigo que é personal trainer, né? De físico mesmo. E ele falava, cara, eu acho incrível a nossa cultura, né? E fala muito dessa máfia dos remédios, de esperar adoecer, esperar para daí dar atenção para isso. E, cara, eles não colocam, às vezes, nos programas como parte fundamental a parte do desenvolvimento humano, do desenvolvimento físico, e é o que previne, né? Exatamente. É o que faz a gente manter a saúde. E Sim, até falando da arte, essa questão da gente poder, da imaginação, né? Da gente poder criar e ver e trazer para dentro é o que complementa, né, a alma, alimenta a alma, né? sim, Super, sim. super importante ter esse espaço de ver, criar na mente, movimentar e criar com o corpo, de criar de alguma maneira, é indispensável mesmo para a saúde. Eu acho assim que para a gente que já estava em contato, né, isso é bem óbvio, né, e bem forte, Sim, né? Mas eu acho que toda essa confusão despertou muitas pessoas. E para nós é muito bom, né? Isso é muito, muito. muito rico, assim, né? E eu acho que muitas pessoas que não tinham contato, assim, porque a vida era tão corrida, era tanta coisa, que você às vezes nem percebia que não estava bem. Não tinha esse espaço para ter essa percepção, né? Então, você ser obrigado a parar, você teve que entrar em contato com isso. Então, eu acho que para nós vai ser muito promissor. Claro, vai voltar ao presencial, né? E eu acho que vai ter uma coisa meio híbrida também, assim, né? Vamos ter as duas, tanto o online quanto o presencial. Mas eu acho que quando as coisas se acalmarem, o nosso setor vai ser um setor muito procurado, assim. Assim Eu eu também estou acho. imaginando. É. Então, vale a Mas pena. é legal até tudo isso que você falou, é muito verdade. Assim, eu vi muita gente se mudando
né, de cidades grandes. Sim. Então, olha como a necessidade já estava latente ali, né? E a pessoa tá ali ainda por conta de, sei lá, o trabalho que de repente não gosta, né? Uhum. Então tá vivendo toda uma vida por conta de um trabalho que não gosta. Sim. E eles falam muito sobre isso, né? Sobre um dos maiores arrependimentos, até no momento da morte, assim, é o arrependimento de não ter vivido. Então, o que é esse não ter vivido? E às vezes é esse automático. Sim. Tô correndo tanto pra quê? Por quê? Sim. Fazer essa reflexão, né? E aí eu acho que vai ter lugar sim, assim, para mais atividades de cara. Não, eu preciso, né, Que fazer realmente coisas que eu gosto. importa, né? Uhum. A gente descobriu que a gente vive com muito pouco, né? Assim, a gente precisa consumir Sim, tanto, a gente não precisa sair tanto. Tudo bem que eu sinto falta de comer num restaurante, eu acho ótimo isso, né? claro. Não, quando a gente lembra que a gente saía para dançar e dançava 5 horas seguidas, a gente falava, cara, como que eu fazia isso, gente? Mas eu acho que tem um lado que foi importante para mim, né? Que a dança traz um vício, né? E eu me vi como, no caso da profissão, você bota o botãozinho lá e vai seguindo sem olhar. Eu me vi num vício de estar sempre em baile, em evento, em congresso. Eu dançava tanto, tanto que de repente eu não tinha tempo, eu não ia mais também viver outras coisas, outros lugares, cultura. A gente também tem esse perigo dentro da dança, né? O que dá Sim, prazer de pôr o botãozinho lá. Exatamente. É, Então a pausa me fez ressignificar muita coisa também. Por que eu precisava tanto toda hora estar viajando, toda hora estar na exatamente. da dança? Por que eu não posso? Cadê o tempo que eu gostava de ver um teatro, de sair, de fazer outras coisas, né? Eu acho que essa Sim. pausa, no geral, É, trouxe um repensar, né? Até para as coisas que eram boas, vai dançar também, né? Bem, mas por que a gente sim, aquele ia? conselho de mãe, né? Tudo que é demais faz mal, né? É o claro. mais simples que tem, mas é uma grande verdade, né? Dizem que todo excesso esconde uma falta, né? Que é essa necessidade, né? Então, o que que a gente Que buraco procura que que eu tô entra... tapando, né? É... E é legal, porque daí quando a gente vai dançar, a gente realmente vai, né, de uma forma saudável, né? Não porque a gente tá ali sem até pensar e aí faz tudo, dança perfeito. E aí, isso acontece muito com muita gente também no meio da dança, né? Sim. Porque a gente tem a dança como profissão e como hobby. Então, tipo, né, é tudo uma coisa só. Pode virar uma confusão só, né? Uhum. Meninas, olha só, a gente está caminhando já para o final da live. Então, eu queria pedir para vocês para deixar um presente para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, né? Com relação à experiência que vocês tiveram, tanto por conta da pandemia, mas desse projeto novo e as descobertas que vocês fizeram, né? O que vocês gostariam de contribuir com essa, ou profissionais, ou amantes da dança, enfim. Deixa eu ver se a Tati concorda comigo. Quem quiser falar com a gente pode falar no inbox, tudo que precisar. Se querem saber como a gente fez o nosso processo, a gente está super aberta. Mas, Tati, o que você acha da gente fazer? Eu não sei se dura 2 ou 3 minutinhos, Fê. Eu não sei se dá tempo de fazer uma Tá. das meditações e aí cada um Claro, tem a sua experiência. claro, seria ótimo. E aí eu pensei, Tati, que a gente tinha pensado num aterramento, mas de repente em fazer a experiência do desapego, Ah, pode ser também. tá? Que é um dos nossos pilares. Então a gente quer deixar de presente Ai, que lindo. para cada um tirar a sua experiência, para a gente não falar regra nenhuma, cada um tem a sua. Acho ótimo. Acho que vai Pode ser? claro. Eu Então a deixei gente aqui vai também o Instagram para quem quiser depois seguir a gente no trabalho, é o cura.em.movimento, né? Para não perder aí de vista. Perfeito. Eu vou pedir, não sei se cai a live ou não, mas acho que são uns 3 minutinhos, acho que a gente faz, né, Tati? Uhum. Eu vou pedir só para a gente sentar, sempre que a gente for fazer alguma meditação, sentar num lugar confortável e a coluna ereta. Isso vai ser importante agora, tá? Uhum. E aí, quem estiver aí com a gente, pode fechar os olhos. Eu vou falar um pouquinho, depois a Tati. Podem ter a sua experiência fechando os olhos, se der vontade de coçar, de mexer o corpo, pensa se realmente é necessário ou é o inconsciente ali querendo já nos tirar desse lugar. Aí faz uma respiração profunda.
Aí eu vou pedir para a gente fazer uma respiração profunda, contando 4 tempos e segurando 4 tempos. Eu vou guiar um pouquinho vocês, depois vocês fazem no seu ritmo. A gente começa inspirando, 2, 3, 4. Seguro, 2, 3, 4. E solto em mais tempo, 2, 3, 4, 5, 6. Relaxo e volto a inspirar em 4 tempos. Inspiro, 2, 3, 4. Seguro, 2, 3, 4. E solto, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez no seu ritmo. Inspira. Segura, vai soltando bem devagar. E aí, quando terminarem, continuem de olhos fechados e pode fazer uma respiração normal. Vai sentindo o seu contato dos pés ao chão. A gente vai se conectar com essa energia da terra. Eu quero que vocês visualizem um lugar seguro, um lugar que vocês se sentem muito confortáveis. Um lugar que você nunca esteve antes, onde você não tem nome, você vai se desidentificar de quem você é. Você não tem pai, não tem mãe, se desidentifica do seu papel social, sua profissão, de qualquer qualificação que você já recebeu, dos elogios, de rótulos, se desvincula de qualquer bem material, da sua vestimenta, da sua roupa, se desvincula do tempo, não tem passado, nem futuro, só o agora. Você não tem gênero, nem raça. O que aconteceria se por alguns minutos você saísse do assento de motorista da sua vida e deixasse ela correr por si só? Como que você se apresentaria para a vida livre de rótulos, livre de nomes? Tira também as críticas, os elogios. Nesse lugar vai se expandindo, ainda sentindo a energia da terra, do ar que vocês respiram. Vai percebendo a pele, a roupa que toca. A gente vai começar a se conectar com os sentidos. A gente vai começar a trazer de volta a forma do nosso corpo, lentamente fazendo micros movimentos. Pode fazer micromovimentos com as mãos. Eu quero que agora a gente ative todos os nossos sentidos, por enquanto de olho fechado, depois a gente abre. Então eu vou me perguntar quantos barulhos eu estou escutando neste momento. De repente eu começo a escutar sons que eu não estava escutando. Qual o cheiro desse ambiente? Qual a temperatura que entra pelas narinas, que sai? Temperatura no meu próprio corpo. O vento que passa pela minha pele. Que gosto eu estou sentindo? Se alguém tiver algum alimento perto, quiser colocar na boca. Ou a gente vai fazer com o próprio toque, a gente pode começar a tocar os joelhos ou a parte que tiver mais fácil, lentamente, ativando o tato. A gente vai perceber que a gente toca e ao mesmo tempo que a gente toca, a gente também é tocado.
gente vai começar a trazer essa sensibilidade. Se quiser trazer para as mãos, pode colocar até as mãos à frente. Começa a sentir os dedos, começa a sentir a forma. E aí você vai ver que a nossa cabeça quer nomeá-lo, mas a gente vai permitir tocar tudo isso, nossas mãos, nossos ossos, como se fosse a primeira vez. Primeira vez que eu tô tocando, reconhecendo os meus dedos, as unhas, mas a gente não sabe para que que serve. A gente continua trazendo, lembrando de escutar, de sentir o cheiro, sentir o paladar, sentir o tato, e aos pouquinhos a gente vai abrindo os olhos. Eu quero que a gente olhe para o ambiente como se fosse a primeira vez que eu estivesse olhando, com o olhar de uma criança, reconhecendo as coisas como se fosse a primeira vez. De repente eu vejo algo que eu nunca vi, um cantinho da casa que eu ainda não tinha percebido. Eu percebo as cores. De repente eu tenho uma planta, eu olho para ela, eu vejo se ela realmente é só verde ou se ela tem outras cores, de repente amarelo. Sempre lembrando dos outros sentidos, olhando para esse espaço que a gente acha que está vazio e ele está cheio de energia. A gente também está cheio de energia. Aos pouquinhos a gente vai se reconhecendo. Pode respirar profundo. E aí? Vai acordando o corpo. Como estão Delícia, se né? sentindo? Super mais leve. Delícia, né? Delícia. E a gente propõe, aí fica uma tarefa de casa também como presente, para a gente levar essa presença de perceber as coisas 100% para as atividades do nosso dia a dia. Sim. Então, para quem dança, leva para dança, quais os ossos que eu estou mexendo, o que eu estou fazendo, e permitir também. Se eu estou lavando a louça, também. O que eu estou sentindo? A água escorrendo, essa coisa que é tão, né, às vezes odiada. Pode ser um processo meditativo, né? Pode ser, né? Terapia, eles chamam. Terapia Então linda. é isso. Aí aos poucos a gente vai voltando e continua com essa breve O senhor Miyagi consciência. já fazia isso no Karate Kid, lembra? Né? Os processos meditativos era lavando o Sim, carro, pintando o portão, né? Está presente. exato. Perfeito, é isso. Nos cursos a gente chama dos breves momentos, né? Que a gente sabe que a gente não fica 100% presente, mas a gente lembrando disso, a gente consegue resgatar. Nossa, deixa eu ativar os sentidos. Sim, Então, a nossa dica de hoje para trazer a presença é os 5 sentidos. sim. Gente, obrigada. Foi ótimo, assim, o bate-papo, uma delícia, muito legal. Parabéns pelo projeto de vocês. Eu Obrigada a espero você. que ele expanda cada vez mais, né? Que vocês consigam atingir os objetivos com que vocês têm programado com eles, que vocês possam compartilhar, né, com as pessoas esse bem-estar, essa nova forma de encarar o movimento e o corpo. Agradeço o convite por vocês terem participado aqui com a gente. As portas estão sempre abertas. Obrigada. E vocês já deixaram, né, o contato de vocês Eu aqui? passei para cima. E até a gente só queria Curim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de trazer o trabalho. E eu vou só dar um spoiler aqui, que é o Ilumina. A gente está começando, acabei de postar lá no Rios do Cura em Movimento, cura.em.movimento. É um projeto que a gente vai trabalhar, vai dar uma maratona de live semana que vem. Então, vou deixar o Que bacana. convite para todo mundo. Vai ser segunda, terça e quarta.
E a Uhum. gente E tá vai ter algumas dinâmicas assim também, né? Por mais que nas lives a gente tem que fazer rápido, a gente vai tentar colocar. trazendo. Sim. Obrigada, Fê, gratidão. Obrigada também pelo trabalho, super importante para todos nós da dança, né? E profissionais da arte. Estamos muito agradecidas. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Até mais, gente. Um grande beijo. E É, só deixar um recadinho aqui que terça-feira tem live novamente. Sou eu. Hoje a gente fez uma troca. Geralmente a Leda fica de quinta e eu de terça, mas a gente teve que trocar. E a gente vai falar com a Mahara, uma bailarina que fez carreira internacional, e ela vai contar um pouquinho da história dela. Então, deixa aqui o Que convite para legal. vocês, tá bom? Um grande obrigada. beijo. Até mais, Beijo, boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.